Bom, gente, voltamos aí, né? Essa é a segunda parte do vídeo. Na primeira parte aí a gente viu um pouco, comentei um pouco sobre esses três momentos que a gente vai ver aqui agora com exemplos, né? Com os poemas. Então vamos a eles para a gente não perder muito tempo mais com coisas que a gente já explicou aí, que a gente já discutiu na aula anterior, né? Na parte anterior dessa aula, na verdade. Bom, primeiro vamos com as vanguardas europeias. Deixa eu voltar aqui que eu acelerei demais. Vamos com as vanguardas europeias. Aí eu trouxe três imagens, né, de poemas que são poemas ligados a algumas das vanguardas europeias. Né? O primeiro deles é esse poema do André Breton, que é um poeta dadaísta muito conhecido, e aí no poema do Breton a gente vê que há toda uma estrutura de criação pensada em cima da lógica dadaísta, do recorte da colagem, da construção aleatória do texto, né, eu pego recortes de jornais, de revistas, de textos que não têm nenhuma ligação entre si e monto o poema a partir desses recortes, como diz lá o Tristan Tzara, né, sorteando as palavras a esmo e colando-as no papel na ordem que ela sai, e monto o meu poema assim. E aí vocês veem que há tanto a questão da construção, né, de mostrar que a construção do poema não seria uma construção nem que seguiria algum modelo, tanto estético quanto verbal, e que também não seria refém, um texto refém da escrita, porque a gente vê no fim das contas que o resultado é praticamente um resultado de artes plásticas, né? Uma tela praticamente, porque a gente tem um trabalho de colagem. Apesar de ser um poema, a gente tem aí um grande trabalho de colagem, né? do Breton. Então essas interseções também entre as artes vão trabalhar com essa ideia de ruptura e com essa ideia de construção do novo que o dadaísmo trazia a partir do nada, né? Então o nada é o nosso propulsor e é a partir daí que a gente cria. Aí aqui já tem um poema mais surrealista, expressionista, do José Juan Tablada, né? O poema chama O Punhal, né? Tá em espanhol aí, e a gente vê que as palavras no papel desenham, né, trazem a forma de um punhal. E aí a gente também percebe outras questões dentro desse poema, que nem todas as palavras estão na mesma direção, né? As palavras que estão na vertical, né, que estão formando a lâmina e o punho, estão na vertical. As palavras que formam ali a base, aquela interseção entre o punho e a lâmina, estão na horizontal, assim como o título vira embaixo, também é uma coisa interessante, né? Enfim, a gente vê que tem um trabalho visual muito importante, tão ou mais importante do que o trabalho verbal, certo? A gente já vê uma outra proposta. E aí ainda das vanguardas, né, nesse mesmo movimento de criar formas com as palavras que estão no papel e com isso não respeitar as sílabas ou quebrar as palavras de um jeito diferente, a gente tem esse poema, né, do Apollinaire, que vai reproduzir, digamos assim, a Torre Eiffel, né, e a gente vê que logo ali na base, né, quando a gente tem um momento mais que seria a sustentação da torre, né, entre o pé a subida da torre até o seu topo, a gente tem Paris ali, a palavra Paris, né, muito destacada, que conduz a leitura desse poema. E aí a gente está vendo que nos dois últimos, principalmente, do Apollinaire e do Tablada, a gente já tem aspirações do que a gente vai encontrar na poesia concretista, né? A gente já vai ter essa ideia de construção do texto de uma maneira que o espaço da folha não seja uma mera tela em branco, que o texto vai ser só aplicado ali. O espaço da folha também conta nessa construção. E o que as palavras constroem ao serem colocadas nessa folha também transmite mensagem. Não apenas a leitura, a codificação, a decodificação do que está escrito transmite mensagem, mas o que elas constroem na folha também vai transmitir mensagem, né? E aí, para fechar essa parte das vanguardas europeias, a questão da ruptura, né? Que é a grande sacada das vanguardas europeias.
né? As vanguardas europeias vão romper, aí eu coloquei aí uma definição do dicionário, do dice.br lá, né? As vanguardas europeias vão romper, né? Porque elas tratam com a ideia de ação ou efeito de romper ou de se romper, de rompimento, cuja continuidade foi interrompida, divisão. Elas vão romper com as questões estabelecidas, os modelos estabelecidos anteriormente. Elas vão romper com as formas pensadas desde a da era clássica de fazer poesia, do que era verso, do que era rima, né? E vão trazer novas formas de pensar as artes de um modo geral, não apenas a literatura, mas as artes de um modo geral. Então é o grande momento de ruptura artística para o que a gente tem hoje, que são as vanguardas europeias, beleza? Bom, aí vamos para essa questão do concretismo da poesia visual, que no Brasil vai se consolidar muito com os irmãos Campos e com o Décio Pignatari, né? Aí a gente tem já de cara esse poema do Augusto de Campos, que é um poema que eu acho que todo mundo que fez ensino médio ou já chegou nessa parte do ensino médio já viu. Esse poema que é a palavra lixo, né, escrita em caixa alta, de maneira bem grande, letras de forma, e cada letra da palavra lixo é formada por várias palavras luxo, né? Isso é um poema concreto, né, do Augusto de Campos, e um poema extremamente visual, porque apesar dele ser todo construído pela linguagem verbal, a palavra lixo grande, várias palavras luxo pequenininhas, né, pequenininhas, ele tem um efeito visual muito maior do que o efeito verbal. E aí a gente vê que dentro do poema concretista também é possível trazer outros temas, não é só a estética que está falando ali. Ele está construindo aí uma mensagem de que o luxo é um lixo, né? O excesso de luxo, perdão, gente, o excesso de luxo é um pouco de lixo, né? Um lixo muito grande, né? Então, está trazendo aí também essa reflexão, né, do autor subjetiva aí sobre a relação luxo e lixo. Aí eu trouxe mais alguns exemplos de poesia concretista, né, que vão para outros caminhos. Então, por exemplo, esse do Décio Pignatari, a gente já tem uma coisa que é muito comum na poesia modernista, que é a repetição de palavras e fonemas muito parecidos, coisas que a gente viu aí até nas figuras de linguagem, né? A questão da literação, beba, beba, babe, beba, babe, isso é a literação que você está repetindo, a questão sonora, a questão da repetição do início de palavras, né, no início, ou de repetição de palavras durante o poema. Isso tudo é uma estratégia da poesia concretista, né? São figuras de linguagem que vão ser utilizadas como estratégia dessa poesia concretista para criar o efeito, que aí fica o beba, coca, cola, que é o lema da Coca-Cola, né? Babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. E termina com a cloaca, que seria aí, né, na definição mais simples, o orifício, né, anal aí da galinha, dos animais de modo geral, né, as cloacas. Então, a gente tem essa construção que, posta em branco em cima do vermelho ali também, ainda lembra muito o rótulo da Coca-Cola. Então, a gente vê que a questão visual é tão importante quanto a questão, né, verbal. E aí tem mais um poema dos Irmãos Campos, esse do Haroldo, né, do outro irmão, que é o Nasce e Morre. E esse poema eu selecionei não porque o desenho em si, que as palavras fazem no papel, seja muito interessante e tal, gere alguma imagem, mas porque esse poema é um poema extremamente horizontalizado. Dependendo do tamanho da fonte, ele não cabe numa folha de livro, no tamanho tradicional de livro que a gente conhece. Então a gente vê que há uma necessidade dos poetas concretistas de usar ao máximo o espaço da folha e de espalhar o texto verbal no não verbal do espaço em branco da folha, de modo que esse espaço em branco também passe a fazer sentido. E aí esse poema Nasce e Morre é basicamente uma repetição das palavras nasce e morre e dos seus correlatos, né? Renasce, remorre, desmorre, desnasce e tal, para construir esse efeito sonoro e ao mesmo tempo visual de, digamos, aproveitamento, vamos dizer assim, de todo o espaço que está ali. Então,
a gente nasce e morre, então a gente tem que aproveitar todo esse espaço entre os dois pontos, né? E se vocês repararem, o poema começa com si e termina com si, uma condicional, né? E a primeira estrofe termina com re e a segunda estrofe começa com re, que é o da recriação, do retorno, né? Enfim. Então, mais um exemplo de poema concretista, também usa bastante o espaço da folha. Bom, e aí chegamos nessa parte dos... ainda tem mais uma aqui concretista. Na verdade, aí aqui já são... são poemas visuais que já fogem um pouco do concretismo e já vão para literatura marginal, né? Aquele contexto ali do momento da ditadura militar, outras formas de expressão, enfim. Aí esse que é um poema símbolo, né? Da literatura marginal. Você vê a composição, seja marginal, seja herói, que a composição é uma composição de artes plásticas, na verdade, né? Verbal e não verbal. E esse que eu acho um poema fantástico, né, do Avelino Araújo, que chama Apartheid Soneto. E eu acho que botei ele bem grande assim para poder vocês repararem que ele se trata, na verdade, de... não tem palavras, né, não sendo no título, e se tratam de linhas de arame farpado e no modelo do soneto. Aquilo que eu falei no encontro passado também, das ressignificações dessas formas clássicas. Então a gente tem 4 linhas de arame farpado, 4 linhas de arame farpado, 3 linhas de arame farpado, 3 linhas de arame farpado, que formam o soneto do apartheid. Arame farpado que serve para essa separação dolorosa, né? Enfim, essa imagem eu acho perfeita, esse poema visual eu acho belíssimo e perfeito. Bom, e aí por fim, questão dos digitalismos, né? Essa parte eu vou passar bem rapidinho, até porque o tempo da gente está acabando. E vou deixar isso como um tema para a semana que vem também, para a gente explorar mais sobre a escrita da internet, né? Eu trouxe alguns exemplos, os poemas digitais, os poemas para a internet, eles precisam ser bastante visuais. Então é comum que a gente encontre modelos como esses, que interagem com a linguagem não verbal, com as imagens, com fotografia, com desenho, e o texto verbal está ali compondo, ele pode até ser o principal, mas ele está ali compondo uma outra coisa. Esse tipo de texto também é muito comum. Semana que vem a gente vai falar um pouco, né, desses modelos, que é você partir, né, esse é o do João Doderlin, mas é a lógica de você partir da definição de uma palavra e a partir ou de um nome e ali construir. Vê que sempre há a chamada de uma palavra ser mais grande, aí isso chama a atenção do leitor para ele ler o resto, né, aquilo que a gente estava falando. Aqui a questão visual do tentar trazer uma coisa analógica, que é lá a máquina de escrever, para uma coisa tecnológica que é a internet, que é o caminho que o Isaac Maziege fez. Faz muito sucesso, inclusive, que é essa coisa do datilografado ali, né? E sempre com textos curtos. Reparem isso, que todos esses textos são muito curtos, né? E aí, por fim, esse que é um poema que flerta mais com o concretismo e tal, né? Amanhã, ame hoje. Né? Então, o destaque para uma palavra é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, porque é o visual que vai atrair o leitor para o texto. Então, semana que vem a gente vai falar sobre poemas de internet para a internet, modos de criação, essas questões. E o exercício de hoje vai ser esse, né? Produza um poema que siga tendências concretistas e outro que seja mais alinhado com os estilos apresentados sobre postar na internet. Essa segunda parte, para a maioria das pessoas que estão acompanhando o curso aqui, é tranquilo, que é o que vocês já fazem, mas eu gostaria muito de ver esse exercício de vocês fazendo um poema no modelo mais concretista, mais vanguardista lá, né, que promove, que ocupa o espaço da folha, que brinca um pouco com isso, que quebra as palavras. Gostaria muito de ver como vocês vão se sair nessa tarefa e principalmente nessa primeira, tá bom? Então semana que vem eu venho com os poemas para a internet, que a gente vai falar com calma sobre eles, sobre modos de produção, modos de publicação, enfim, e a gente se vê na semana que vem. Até mais!